Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Crescer na Fé Católica. Com alegria, vamos dar sequência ao estudo do Catecismo da nossa Igreja e você é o nosso convidado. Fique conosco. Nesta etapa, a gente está tratando do artigo 4º do Credo, em que rezamos: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Em especial, hoje, vamos refletir um pouco mais sobre as divergências entre as autoridades judaicas em relação a Jesus, além de tentarmos descobrir se seria possível atribuir responsabilidade a alguém pela morte de Jesus. O que você acha? Bem, nossa conversa vai começar hoje a partir do parágrafo 595 do Catecismo, tá bom? Mais uma vez, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e eu conto com a sua ajuda para divulgar este vídeo com a sua rede de contatos, pois é uma forma de você evangelizar também, não é? E no final, se você tiver gostado deste conteúdo, não deixe de dar aí o seu positivo, combinado? Eu sou Ronaldo Pedroso e nós vamos à nossa vinheta. Já já retornamos. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e vamos então fazer a nossa oração. Que o Espírito Santo de Deus nos inunde e nos ilumine para bem compreendermos tudo o que vamos estudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, eu acho que vocês vão concordar comigo que a paixão de Jesus aconteceu como consequência de uma sucessão de fatos que foram se somando ao longo de toda a vida de Cristo. Como a gente conversou em nossa última aula, todas as ações de Jesus incomodavam muito os sacerdotes e doutores da lei que tinham o coração fechado para enxergar uma nova luz nos ensinamentos de Jesus. As suas curas, exorcismos, milagres, mortos ressuscitados. Aos olhos daquelas autoridades, como a gente viu, Jesus estaria tentando infringir ou desrespeitar todas as principais instituições e crenças do povo de Israel, mas em especial 3 delas que a gente conversou: a submissão plena à lei e em seus preceitos, assim como a interpretação da lei. Eles achavam que Jesus desobedecia à lei judaica. Outra coisa, a centralidade do templo de Jerusalém. Eles achavam que Jesus menosprezava o templo. E em terceiro, vimos a fé de Israel no Deus único e Salvador. Jesus dava a entender a sua divindade ao falar da sua origem e de que ele era um com o Pai, além de perdoar pecados. E como dissemos, hoje, então, nós vamos conversar sobre o processo de Jesus. Quando a gente fala que Jesus enfrentou dificuldades com as autoridades religiosas de Jerusalém, não dizemos que foi com todos. Havia entre eles diversos que se convertiam, sim, que gostavam de Jesus e que acolhiam a sua mensagem. Eu cito, por exemplo, o fariseu Nicodemos, que era membro do Sinédrio e que gostava e aceitava Jesus. Outra pessoa daquela sociedade que também gostava de Jesus foi José de Arimateia. Ele era senador, membro do Sinédrio também, e
pessoa muito rica. Foi ele quem emprestou o túmulo para Jesus ser sepultado. Mas não só esses dois ilustres se aproximaram de Jesus. Muitos outros chefes se convertiam, mas não falavam nada para não serem expulsos lá da sinagoga. No livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós encontramos a citação que, depois de Pentecostes, uma multidão de sacerdotes obedecia à fé. E também que alguns dos partidos dos fariseus haviam abraçado a fé. São Tiago também diz a São Paulo que zelosos partidários da lei, milhares de judeus abraçaram a fé. O fato é que Jesus atraía as multidões, muitos o seguiam. As suas pregações, curas e milagres, as expulsões de demônios fizeram dele alguém muito popular. Todos queriam conhecê-lo, às vezes, talvez até por curiosidade. E isso vinha causando um certo mal-estar para as autoridades religiosas. Eu diria inveja mesmo, porque elas tinham medo de perder fiéis, o que representava perda de prestígio naquela sociedade, perda de prestígio político frente aos romanos e, por que não dizer, perdas financeiras no templo. Eu convido vocês para lerem juntos comigo o que nos disse o evangelista São João sobre os sacerdotes e fariseus que se reuniram para discutir a situação que se apresentava com a presença e ação de Jesus entre eles. Que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e os romanos virão destruindo o nosso lugar santo e a nação. Um deles, porém, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós de nada entendeis. Não compreendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda? Não dizia isso por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também era para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Então, a partir desse dia, resolveram matá-lo. Meus caros, essas palavras de Caifás querem nos fazer supor que se Jesus morresse, o povo de Israel não seria atacado pelos romanos, e nos soam quase como uma ironia quando ele diz que é de vosso interesse que um só homem morra. Isso nos dá a entender que a morte de Jesus era, digamos, um mal menor e a enxergava como politicamente justa. Mas, no fim das contas, a morte de Jesus não impediu que os romanos viessem e destruíssem todo o lugar, inclusive o templo, alguns anos depois. Já os recém-convertidos ao cristianismo consideravam a destruição de Jerusalém e do templo como uma punição pela falta de reconhecimento de Jesus como Messias. Aliás, essa mentalidade era recorrente em todo o Antigo Testamento. Sempre que algo ruim acontecia com eles, eles falavam que era castigo por conta da sua infidelidade. O fato dos sacerdotes e mestres da lei tentarem afirmar que o motivo para agirem contra Jesus teria sido uma preocupação política da qual não poderiam se esquivar, acabou provocando ou deixando de lado aquilo que havia de essencial e novo em Jesus. Ou seja, deixaram de prestar atenção à sua mensagem e em sua vida. A consequência é que acabou acontecendo uma separação ainda mais evidente entre a religião e a política. Aqueles aristocratas religiosos ficaram ainda mais sem prestígio. Bem, diante desse cenário, eles decidiram então matar Jesus. E até mesmo contra Pilatos eles usaram essas ameaças políticas para que Jesus fosse sim condenado. Minha gente, o parágrafo 597 nos traz um ensinamento muito importante e eu desejo que vocês prestem muita atenção. A morte de Jesus não pode ser imputada como responsabilidade de todos os judeus indistintamente.
Muitos judeus se converteram ao cristianismo, especialmente depois de Pentecostes. Jesus mesmo cuidou de dissipar a culpa deles quando disse lá do alto da cruz: eles não sabem o que estavam fazendo. E os perdoou. A Igreja, no Concílio Vaticano II, através da declaração Nostra Aetate, cuidou de formalizar esse conceito de que os erros de alguns judeus não poderiam ser estendido como culpa de todos eles, seja naquela época como ao longo dos séculos até hoje. Aliás, o próprio São Paulo, em sua carta aos Romanos, afirmou: porque eu mesmo desejaria ser reprovado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, segundo a carne. Eles são os israelitas. A eles foram dadas a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Deles descende Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. Pelo contrário, meus caros, a Igreja nos ensina que a causa da condenação e paixão de Cristo foi o pecado da humanidade. Portanto, os nossos pecados atingem o próprio Cristo. E por isso a Igreja não hesita em imputar aos cristãos a responsabilidade mais grave do suplício de Jesus. Responsabilidade essa que os cristãos, com excessiva frequência, lançam quase que exclusivamente aos judeus. E isso é muito sério, meus amigos. Vejam o que nos diz o parágrafo 598. Devemos ter como culpados deste horrível crime os que continuam a recair nos seus pecados, porque foram os nossos crimes que fizeram nosso Senhor Jesus Cristo suportar o suplício da cruz. É evidente que aqueles que mergulham na desordem e no mal crucificam de novo em seu coração, tanto quanto deles depende, o Filho de Deus, pelos seus pecados, expondo-o à ignomínia. E temos de reconhecer o nosso crime, neste caso, é maior que o dos judeus, porque eles, como afirma o apóstolo, se tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Ao passo que nós, pelo contrário, fazemos profissão de o conhecer, e quando o renegamos pelos nossos atos, de certo modo, levantamos contra ele as nossas mãos assassinas. E o parágrafo conclui trazendo uma citação de São Francisco de Assis, numa palavra que nos toca a todos. Não foram os demônios que o pregaram na cruz, mas tu com eles o crucificaste, e ainda agora o crucificas quando te deleitas nos vícios e pecados. Muito sério isso, não é? Bem, mas em vista do que conversamos na aula passada e até aqui nesta nossa aula de hoje, devemos exercitar a nossa fé para concluir que a morte de Jesus não foi fruto do acaso e tampouco foi simplesmente o resultado de diversas circunstâncias somadas. Às vezes a gente é tentado a pensar que se aquelas circunstâncias não tivessem acontecido, Jesus não teria morrido para nos salvar. O parágrafo 599 nos ensina que a morte de Jesus faz parte do mistério do desígnio de Deus, como São Pedro explica aos judeus de Jerusalém, logo no seu primeiro discurso no dia de Pentecostes. Depois de entregue, segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus. Como assim que Jesus foi entregue segundo a previsão de Deus, hein? Essa linguagem bíblica não significa que os que entregaram Jesus foram simples atores passivos de um drama previamente escrito por Deus. Isso cairia naquilo que a gente chama de determinismo e que não é verdade. Vamos refletir melhor. Nós não podemos esquecer que Deus é infinito, que Deus é imortal. Para Deus não existem o tempo e o espaço. Isso é limitação humana nossa. Deus é o eterno hoje. Ele sempre disse, né? Eu sou.
O parágrafo 600 nos confirma isso, quando nos diz que, para Deus, todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade. Ele estabelece, portanto, seu projeto eterno de predestinação, incluindo nele o quê? Nesse projeto eterno, a resposta livre de cada homem à sua graça. É o que a gente, por exemplo, se pergunta sempre. Deus não sabia que Judas trairia Jesus? Jesus não podia ter escolhido outro apóstolo no seu lugar? Seguramente sabia, porque Deus sabe tudo. Mas devido aos dons da liberdade, inteligência e vontade, e também das virtudes cardeais que todos nós recebemos de Deus, Judas poderia ter escolhido fazer diferente, e Deus deu a ele essa possibilidade até o fim e esperou que ele livremente fizesse outra escolha, assim como a todos nós, para decidirmos livremente não pecar. Meus irmãos, nós estamos diante do projeto divino para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Eu insisto e repito que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse projeto divino de salvação, mediante a morte do servo, o justo, já havia sido anunciada na Escritura como um mistério de redenção universal. É o que nos escreveu o profeta Isaías lá no capítulo 53 e confirmado também por São Paulo. O próprio Cristo apresentou o sentido da sua vida e da sua morte à luz do servo sofredor, quando ele falou: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Cristo se ofereceu como o Cordeiro sem defeito no sacrifício expiatório pela humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, prova do infinito amor que Deus tem por nós, seus filhos. O Pai nos entregou Jesus, que, se fazendo pecado por nós, chegou ao extremo de se sentir longe de Deus. Foi quando Jesus disse lá no alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a consequência do pecado, nos faz sentir longe de Deus. Jamais poderemos dizer que não somos amados por Deus, meus queridos irmãos. Ele entregou seu Filho por nós. Como disse São Paulo em sua carta aos Romanos, eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou na primeira carta de São João, nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Queridos irmãos, fechando esta nossa reflexão de hoje, eu trago uma linda verdade para vocês. O amor de Deus não exclui ninguém. Ele veio trazer a salvação a todos, e isso é definitivo. No Concílio de Quierzy, na França, no ano de 857 depois de Cristo, a Igreja nega a predestinação de que alguns escolhidos se salvam e outros não, mas ressaltou de forma maravilhosa: não há, não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. Todos fomos salvos por Cristo. É isso aí, meus amigos. O nosso pecado custou a vida de Cristo, vida que Ele ofereceu de maneira total por mim e por você. Vamos acolher esse dom, vamos valorizar a graça da salvação que já é nossa. Com a nossa boca, vamos louvar a Deus, vamos acolher e aceitar Jesus como nosso Salvador, nosso Redentor, Senhor de nossas vidas. Oriento vocês, meus caros, a fazerem a leitura bem atenta e, se possível, meditada do Catecismo, desde o parágrafo 595 até o parágrafo 605, tá bom? Bem, se inscrevam, curtam e compartilhem este vídeo. Recebam todos vocês o meu carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.